pois esta palavra é para você. Segundo o livro de Reis, capítulo 6, versículo 19. Sempre que você vier à Paz e Vida, traga a palavra de Deus com você. Pastor João Ribeiro, eu só tenho uma Bíblia católica na minha casa. Não faz mal, eu também tenho várias. Pode acompanhar pela Bíblia católica, não tem problema nenhum. Mas pastor, a Bíblia católica não ensina coisa errada? Nada, ensina tudo certo. Eles é que fazem errado. Se você lesse o livro de sabedoria na Bíblia católica, você ia falar, meu Deus do céu, o que é isso? Porque desce a lenha nas imagens. E o livro de sabedoria só tem na Bíblia católica, não tem na nossa. Então, pode acompanhar pela Bíblia católica, não tem problema. Eu gosto da edição revista e corrigida, eu gosto. Eu acho, sim, um texto mais penetrante, mais inspirador. Mas você pode acompanhar por qualquer tradução da Bíblia. Eu só não recomendo a tradução do Novo Mundo, que é das Testemunhas de Jeová. Aquela Bíblia eu não recomendo. E nem dos Mormons. O Novo Testamento lá dos Mormons. Isso eu não recomendo. A palavra de Deus é esta. Amém? Muito bem. Então vamos lá. Segundo o livro de Reis, capítulo 6, eu vou ler o versículo 19. Achou aí? Está escrito assim. Então Eliseu lhes disse, não é esse o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Amém? Eu vou reler. Então Eliseu lhes disse, não é esse o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Agora eu leio mais uma vez e cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida da Zona Leste, São Paulo, Brasil, repete em seguida. Vamos lá. Então, para o Brasil inteiro ouvir. Então, oh, beleza, hein? Legal, agora gostei. Então, Eliseu lhes disse, não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Amém? Você crê na palavra de Deus? Não, vamos falar sério. Eu tenho a maior convicção que esse livro aqui é a palavra de Deus. Mas eu queria saber, você tem essa convicção que esse livro que você está segurando aí nas mãos realmente é a palavra de Deus? Então dê para esta palavra a melhor salva de palmas que você já deu em toda a sua vida. Mas tem que ser a melhor. E enquanto você aplaude, abre a boca para glorificar a Deus. Oh, que lindo! Isso, continua. Diga glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Continua aplaudindo, continua glorificando. Pai querido, olha que coisa linda. A Zona Leste de São Paulo te glorificando, te aplaudindo, te exaltando. Mas não é só a Zona Leste, Senhor. O Brasil inteiro está ligado agora. E até fora do Brasil, Portugal, Ilha da Madeira e outros países pela internet te glorificam neste momento. Abre o céu para receber e sobre cada vida que te exalta, derrama a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai bendito, esta multidão não veio aqui para ouvir homem algum falar. Eles vieram para ouvir a tua palavra. Então vem com teu Espírito, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado
para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Podem se assentar, por favor. Se você olhar aqui o versículo 8, está escrito assim: e o rei da Síria fazia guerra a Israel. Essa coisa é antiga demais, né? Essa guerra contra Israel é muito antiga. Aliás, esta guerra começou ainda no ventre, quando Jacó e Esaú, gêmeos, brigavam já na barriga da mãe. E essa guerra continua até hoje. Para você ter uma ideia, a Síria, que fica ao norte de Israel, está em guerra, em estado de guerra contra Israel. Não tem relações diplomáticas, nenhum tipo. Israel continua com uma parte do território da Síria debaixo da sua soberania. As colinas de Golã. Então a Síria continua em estado de guerra contra Israel. Essa coisa é muito antiga e vai continuar, viu, gente? Infelizmente vai continuar. É uma guerra sem fim. Jesus veio trazer a paz, mas eles rejeitaram a paz. E quem virá e fará um falso acordo de paz entre árabes e judeus será o anticristo, que os judeus receberão achando que é o Messias. Mas isso é uma outra história. Só estou te mostrando que essa guerra é antiga e vai continuar até a aparição do anticristo. E nessa guerra que houve no passado, uma das guerras, havia um profeta chamado Eliseu. Esse profeta era muito usado por Deus. Então ele estava na sua tenda, na sua barraca, acampado, era um homem muito solitário, ele sempre andava com um ajudante, e ele teve uma visão do rei da Síria, combinando um ataque surpresa contra o rei de Israel. E quando Eliseu teve aquela visão, ele chamou o seu ajudante e falou: vai até o rei de Israel e fala para ele não passar por tal lugar, porque ali há uma emboscada do exército da Síria contra ele. E o moço foi até lá, avisou o rei de Israel, que a princípio não acreditou muito, mas por via das dúvidas, chamou um soldado e disse: pegue aí um destacamento pequeno, vá me conferir realmente se o exército da Síria está acampado em tal lugar. Aí o soldado foi e conferiu e voltou e disse para o rei de Israel: é verdade. O que o profeta falou na visão, o que ele viu realmente é verdade. O rei da Síria está acampado com um grande exército para fazer uma emboscada contra o rei de Israel. Puxa, ainda bem que o profeta me avisou. Não vou passar por ali. Aí o rei da Síria, vendo que aquele ataque havia falhado, que não deu certo, ele reuniu o seu ministério de guerra e planejou um outro ataque e enviou as tropas, muitos soldados, muitos cavalos, todos fortemente armados, para surpreender o rei de Israel. Aí o profeta, na sua tenda, na sua barraca, ele teve a visão, chamou o ajudante e disse: avisa o rei de Israel que o rei da Síria está acampado em tal lugar, para ele não passar por ali de jeito nenhum. O rei de Israel, quando recebeu a visita do ajudante de Eliseu, mandou um soldado conferir, e o soldado, quando voltou, disse: é verdade, rei. O profeta acertou de novo. Ufa, ainda bem que o profeta me avisou. Não vou passar por ali, não. Isso aconteceu nem 2 e nem 3 vezes, foram várias vezes. De modo que o rei da Síria ficou furioso. Ele reuniu o seu ministério e disse: um de vocês é um espião. Um de vocês é um traidor. Estão contando os meus planos para o rei de Israel. Por isso que as minhas estratégias não estão dando certas. Mas alguém de lá do conselho de guerra falou assim: não, rei, não é isso não.
Aqui não tem nenhum espião. Aqui não tem nenhum traidor no seu ministério. O que acontece é que em Israel tem um profeta chamado Eliseu, e ele é homem de Deus, do Deus de Israel. Ele consegue ali ver de onde ele está. Ele consegue ver tudo que o rei combina em secreto. O rei pode se reunir dentro do quarto, por precaução. Aquele profeta de Israel vai ver até o que o rei combina dentro do quarto. Ah, é? Eu quero esse homem aqui. Ele é a arma secreta de Israel. Eu quero esse homem aqui, porque se eu destruir esse homem, eu vou destruir o rei de Israel e o exército de Israel. Então, o rei agora reuniu o seu conselho, mandou reunir todas as tropas, todos os homens de guerra, mandou aparelhar todos os carros e suas carruagens, seus cavalos, e ele colocou todos à busca de Eliseu, porque afirmaram para o rei, ele está em Dotã, em cima de um monte, a 16 quilômetros daqui. Ah, é? Então vamos lá. Mas vamos pegá-lo de surpresa. A palavra não explica para a gente se desta armação toda o profeta Eliseu recebeu revelação. Se Deus o avisou ou não. Ou se para o próprio profeta Eliseu isso ficou oculto. Eu só sei de uma coisa. Que o profeta Eliseu estava no alto de um monte, com a sua barraquinha, acampado ali no alto do monte, dormindo, e enquanto ele dormia, o exército da Síria cercou todo o monte. Milhares e milhares rodearam o monte. Milhares e milhares de soldados, em silêncio, chegaram de surpresa e rodearam o monte. E eram tantos que pareciam até pedras espalhadas pelo campo, pelo arraial. Eram milhares e milhares, fortemente armados para prender um único homem. E o profeta estava dormindo na sua tenda. E nos conta a palavra que aquele ajudante do profeta levantou cedinho, ainda escuro, e saiu da tenda. A gente, quando acorda de manhã, a gente sempre está apertado, né? Não é verdade? Ele acordou, tenho certeza que ele estava apertado. E ele foi fazer o xixi dele lá no monte. Ele estava todo sonolento. Sabe quando você acorda sonolento assim, vai para o banheiro de madrugada? Ele estava todo sonolento, foi fazer o xixi dele lá fora. Quando ele abre o olho, ele começa a fazer xixi na roupa dele. Ele começa a tremer de medo. Ele olha em volta, eu acho que ele se borrou todo. Eu acho que ele se descontrolou, eu acho que deu uma tremedeira. Ele ficou pálido, ele ficou nervoso, ele ficou mudo, ele queria gritar e a voz não saía. E ele foi olhando, e conforme o dia ia clareando, né, já alguma luz assim surgindo, ele começou a ver que eram milhares e milhares de soldados da Síria, fortemente armados. E o profeta dormindo que nem criança. O profeta ali descansando na sua tenda. Esse moço apavorado entrou na tenda e sacudiu o profeta. Profeta, profeta, levanta, profeta. Vem ver uma coisa, vem aqui fora. E o profeta foi. O profeta olhou. Que nem eu estou vendo vocês aqui assim, ó. Só que eram milhares e milhares, muitos milhares. O profeta olhou para o moço dele, olhou para o ajudante e falou assim, e daí? Eles vieram prender a gente, nós estamos perdidos, estamos cercados, o senhor não está vendo? Não tenha medo não. Mais são os que estão conosco dos que
que os que estão com eles. Olha! Aí o moço ficou olhando, esse profeta tá lelé, coitado. Só vejo o céu ainda escuro, vejo aí uns raios de sol chegando, umas nuvens. O profeta tá vendo, meu filho? Não precisa ter medo. Eu, moço, eu tô perdido mesmo, tô com um louco aqui do meu lado. Tô com um doido aqui, eu tô perdido, hoje chegou o dia da minha morte. Aí o profeta orou. Ó Senhor, abre os olhos deste moço, para que ele veja o que eu estou vendo. E na mesma hora, os olhos do moço se abriram. Dá uma olhada, ó. Dá uma olhada. O moço que estava tremendo começou a ficar macho. Olha! 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 Ele queria até gritar lá embaixo: vem aqui, seus miseráveis! Ficou muito macho. Olha! Olha! Ele via cavalos de fogo, milhares. Ele via carruagens de fogo, milhares. Ele via anjos de Deus, milhares. Antes ele não estava vendo, mas agora ele está vendo. A gente leva uma vida tão materialista que só enxergamos o que os nossos olhos veem. Neste exato momento, e eu não falo isso porque acredito em fantasia ou em ilusão ou sou ingênuo. Eu estou falando porque eu estou vendo. Neste exato momento, são muito mais os que estão conosco do que todos os demônios do inferno reunidos. Tem muito mais com você do que com Satanás. E a gente às vezes perde a visão. A gente para de enxergar. Porque na hora do aperto, né, o moço saiu da tenda porque estava apertado, mas ele sentiu um outro aperto depois. É na hora do aperto que a pessoa só enxerga o que está diante dos olhos dela. Eu estava dormindo esta noite, ou melhor, foi a noite anterior. E eu sonhei que eu estava pregando. E eu sonhei que eu dizia para você o seguinte: vou te trazer essa palavra, eu quero que você tome posse. Eu sonhei que eu dizia para você o seguinte: o que você precisa é de alguém que tem total domínio sobre as coisas invisíveis. O que você precisa é de alguém que tem total poder sobre cada célula do teu corpo para curar a tua enfermidade. O que você precisa é de alguém que tem poder sobre cada partícula do universo para modificar toda a história da tua vida. E eu dizia nesse sonho para você: o que você precisa é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando eu disse isso, eu acordei. E eu quero que você tome posse dessa palavra. Você não precisa de mais nada. Você precisa de Jesus Cristo. Tudo o que você precisa é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não enxergamos as coisas, não vemos o mundo espiritual e nos atemorizamos. Achamos que estamos perdidos. Achamos que é o fim de linha. Achamos que a nossa hora chegou. Chegou coisa nenhuma. E eu já orei para Deus abrir o teu entendimento para compreender as Escrituras. E agora eu faço que nem Eliseu. Eu oro: ó Senhor, abre os olhos desta pessoa para que veja. Para que ela veja aquilo que os outros não veem. Olha, quando a pessoa
está com os olhos fechados, mesmo abrindo os olhos, ela não consegue ver nada. Quando a pessoa tem demônio nos olhos, ela só vê aquilo que o diabo quer que ela veja. A pessoa não consegue ver além daquilo que o diabo permite que ela veja. E o diabo só te mostra a derrota. Já reparou nisso? Toda vez que você se sente perdido, perdida, é porque o diabo está no teu olho, só mostrando para você derrota, fracasso, solidão, perda, prejuízo, abandono, morte. Mas em nome do Senhor Jesus, abre os teus olhos agora, porque muito mais são os que estão conosco do que os que estão com ele, o demônio. Não precisa ter medo de nada, não tenha medo. Você está protegido pelo exército do Deus vivo. Este exército está acampado ao nosso redor. Eu ando o Brasil inteiro, olha, já tem mais de 12 anos que eu vou ao Rio de Janeiro. Tem gente que não põe o pé no estado do Rio de Janeiro de jeito nenhum, porque morre de medo. Eu vou há 12 anos lá. Ando nos lugares que dizem que são perigosos. Ando em toda parte. E geralmente na hora que eu estou voltando, depois da reunião de domingo à noite, sexta-feira à noite, quarta à noite, no horário que eu estou voltando, é tudo deserto assim, ó, e tudo escuro. Geralmente meia-noite, meia-noite e meia, 1h da manhã, eu estou voltando, suado, cansado. Aí as pessoas ficam me dizendo: pastor, o senhor tem que andar com segurança. O senhor não vê os outros pastores, tudo anda com guarda-costas. O senhor tem que contratar segurança, pastor. O senhor não pode andar sozinho. O ministério vive me cobrando isso: pastor não anda sozinho. Contrata segurança. Eu falei: mas... dá uma olhada no tamanho do meu segurança aqui. Dá uma olhada nesse outro segurança aqui. Olha o tamanho dele. Eu nunca ando sozinho. Eu nunca ando desprotegido. Eu posso entrar no meio do inferno agora, se eu quiser. E nenhum demônio vai tocar num fio de cabelo meu. Porque mais são aqueles que estão comigo do que todos os demônios que estão no inferno. Mais está com você, mais está com você, mais está com você, mais está com você do que todos os demônios reunidos. Não precisa ter medo de nada. Quando a pessoa foi cegada pelo diabo, está que nem esse moço. Olha e só vê morte, só vê destruição, só vê inimigo, só vê que chegou a hora, não vê saída. Mas quando Deus entra nos teus olhos, aí você começa a ver a realidade. Porque a realidade não é isso que a gente contempla com os nossos olhos físicos, não. Realidade é isto que a gente vê pelos olhos da fé. Essa é a verdadeira realidade. Não é realidade virtual, não é fantasia. Realidade mesmo. Tão certo quanto você está me vendo, a tua vida está cercada pelos anjos poderosos de Deus. Não precisa ter medo de nada. Abre os teus olhos agora, abre os teus olhos. Abre os teus olhos para que você veja. E aconteceu uma coisa logo em seguida que Eliseu fez. Eliseu faz uma segunda oração. Eliseu, ele ora a Deus agora para que o exército inimigo fique cego. Olha que coisa interessante. Primeira oração de Eliseu, ele abriu os olhos do moço. Segunda oração de Eliseu, ele fecha os olhos do inimigo. Você tem que aprender com Eliseu.
Teus olhos da fé têm que estar abertos e pela fé você tem que fechar os olhos do inimigo. Por isso que Jesus não foi preso antes da hora em momento nenhum. Na última semana de vida ele estava fazendo uma pregação dentro do templo e todo mundo queria prendê-lo. Mas Jesus passou no meio deles e ninguém o prendeu. Por quê? Porque todo mundo ficava cego naquela hora. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Jesus está passando e a pessoa não está vendo. São duas orações que Eliseu fez. Primeira oração, para abrir os olhos da fé do moço. Segunda oração, fechar os olhos do inimigo. Você tem que aprender isso. Além de orar para Deus abrir os teus olhos da fé, você fazer a oração para Deus cegar o inimigo, para que o inimigo não te veja. Isso é batalha espiritual. Nós temos que lutar com as armas que nós temos. Quais são as nossas armas? A fé. A principal é a fé. Então você ora para Deus fechar os olhos dos inimigos. E os inimigos de Eliseu, não é que eles ficaram na escuridão. Eles continuaram enxergando fisicamente, mas não espiritualmente. Olharam para Eliseu e não viam o Eliseu, nem um homem de Deus, nem um profeta, mas viam um homem comum, como qualquer um deles. Então Eliseu chegou para eles naquela hora e falou assim: não é este o caminho, e nem é esta a cidade. Sigam-me, e eu levarei vocês ao homem que vocês procuram. Pastor, o profeta Eliseu mentiu? Claro que não. Claro que não. Porque realmente não era aquele o caminho, não era aquela cidade. E o homem que eles estavam buscando não era Eliseu. Porque o nome Eliseu, anote aí na escritura, anote aí do lado mesmo. O nome Eliseu significa Deus é a salvação. O que Eliseu está discernindo? Porque ele tem olhos espirituais, ele tem mente espiritual. Eles vieram atrás de mim como se eu fosse o homem. Mas eu não sou o homem. Meu nome quer dizer Deus é a salvação. Quem eles procuram é Deus, não eu. Este não é o caminho, esta não é a cidade. O que Eliseu vai fazer agora? Vai mostrar o caminho. Vai mostrar o lugar. Vai mostrar o homem. Eliseu, sozinho, ele consegue conduzir o exército sírio, milhares e milhares de soldados, ele consegue conduzir pelo deserto, como se estivesse conduzindo um rebanho de ovelhas, e leva até a capital de Israel, Samaria, e conduz aquele exército armado para dentro de Samaria. Mas o exército da Síria está cego. Eles veem, mas não enxergam. Eles não sabem que estão em Samaria, eles não conseguem discernir o lugar em que eles estão. E o rei de Israel aproveita, arma o exército de Israel e coloca tudo em volta do exército da Síria, lá em Samaria. Mas o exército da Síria, os soldados, todos eles estão assim, como que crianças, ingênuos. Não conseguem discernir o que está acontecendo. Porque o entendimento foi cegado, os olhos foram cegados. Aí o profeta Eliseu faz a terceira oração. Senhor, abre os olhos deles agora para que eles vejam onde eles estão. Aí foi aberto os olhos de todos os olhos se abriram. E os soldados da Síria levaram um grande susto, porque viram que estavam cercados. Agora milhares de arqueiros de Israel estavam apontando flechas para cada soldado sírio. Eles olharam em volta, agora eram eles que estavam cercados. E o rei de Israel pergunta:
para Eliseu: posso matá-los? Posso feri-los? E Eliseu diz: se você tivesse capturado um exército inimigo e feito prisioneiros, você mataria os prisioneiros? Os seus prisioneiros você mataria? Não, não mataria os prisioneiros. Isso é crime de guerra. Não pode matar prisioneiros. Pois é, eles são meus prisioneiros. Não vai matar nenhum deles. Eu quero que o rei de Israel dê ordem agora para trazer pão e água para todos esses soldados inimigos. Porque eles fizeram uma longa caminhada da Síria até aqui, eles não dormiram esta noite, eles estão com fome e eles estão com sede. Eu quero que dê água para todos eles. O rei de Israel: eu ainda vou alimentar os meus inimigos, aqueles que queriam me destruir. Faça como eu estou mandando. Mande trazer pão para todos. Mande trazer água para todos. Aí você começa a entender por que o profeta Eliseu era tão usado por Deus desta maneira. Está entendendo? Ele tinha um coração bom, um coração aberto, um coração perdoador, um coração que não cobrava vingança, que não cobrava morte, que não cobrava derrota de inimigos. Pelo contrário, um coração que queria bem aos inimigos. E ele começa então a alimentar o exército da Síria. E a palavra de Deus diz bem isso, né? Diz bem isso. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Isso está no Novo Testamento. Eliseu está vivendo no Antigo, que era a lei do olho por olho e dente por dente. Mas olha que coração que Eliseu tem. Por isso que ele tinha autoridade espiritual, amados. Por isso que Deus usava aquele homem daquela maneira. Porque ele visava o bem do próximo e até dos inimigos. Ele já cumpriu o Evangelho sem que o Evangelho tivesse sido anunciado ainda. Por isso que ele era usado por Deus. E olha a consequência dele ter feito isso. Vamos comigo aqui, estou no versículo 23. Estou no segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo 23. E apresentou-lhes um grande banquete. Não foi um pedacinho de pão para cada um, tá um pedacinho de pão aqui, ó. E apresentou-lhes um grande banquete. E comeram, e beberam, e os despediu livres. E os despediu. E foram para seu senhor. E não entraram mais tropas de Círios na terra de Israel. Nunca mais os Círios, durante a vida de Eliseu, entraram lá para esse combate. Não entraram mais. Quer dizer, eles vão tentar depois a mudança de reis, a mudança de generais. O diabo sempre contra-ataca, né? Eu disse a você que essa guerra não acabou até hoje. Mas naquele momento você pode imaginar os inimigos de Israel se alimentando e a comida não estava envenenada, bebendo água e a água era boa, saudável, fresca, cristalina, pura, saudável. Você pode imaginar o exército da Síria se alimentando num banquete e depois recebendo a ordem de voltar em paz para casa? Imagine quando eles chegaram na Síria. Imagine, o rei da Síria deve ter perguntado para o general principal lá do exército da Síria: e aí, trouxeram Eliseu? Imagina, trouxeram o homem. Na verdade, todos eles trouxeram o homem. Trouxeram o homem agora dentro do coração. Estavam convertidos ao Deus de Israel. Voltaram transformados. Agora estavam andando no caminho reto. Eram soldados, obedeciam ordens, mas voltaram transformados e deram testemunhos para o rei da Síria
contando tudo o que Eliseu tinha feito. Aquele homem é bom. Aquele homem é de Deus. Ele fez isso, fez isso, fez isso. Ele nos fez prisioneiros. Ele poderia ter nos matado. Nós tínhamos milhares de arcos e flechas apontados na direção dos nossos peitos. Nós poderíamos estar mortos agora. Mas pelo contrário, nós estamos bem alimentados, saciados. Trouxemos até comida nos nossos alforjes. Voltamos carregados. Olha só, trouxemos até comida de Israel. É mesmo? É. Aí o rei da Síria falou, então não vamos mais fazer guerra contra Israel. É assim que se conquista o inimigo. Estou falando de inimigo na terra. Porque às vezes você acha que o macumbeiro, o feiticeiro, aquele vizinho, aquela vizinha, aquele parente que não gosta de você, você acha que aquela pessoa é o seu inimigo. Mas aquela pessoa não é. Você conquista aquela pessoa fazendo bem para ela, porque ela não é a sua inimiga. O inimigo é outro. Batalha espiritual. Vamos na carta aos Efésios, capítulo 6, só para você entender. Aos Efésios, capítulo 6, versículo 12. Nós temos que fazer bem até para aqueles que nos maltratam e perseguem. Jesus ensinou isso. Bendizei os que vos maldizem, Jesus ensinou. Orai por aqueles que vos maltratam e perseguem. Por que Jesus mandou a gente ser bom até para os nossos inimigos? Porque essas pessoas que hoje na terra são nossas inimigas, são usadas pelo verdadeiro inimigo. Não é contra essas pessoas que a gente tem que lutar. Olha contra quem nós temos que lutar. Aos Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, quer dizer, que agem nos ares, né? Portanto, versículo 13, isso é batalha espiritual, preste atenção. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, porque o dia mau sempre vem, amados. O dia mau para Eliseu chegou naquela madrugada. O dia mau para o ajudante de Eliseu chegou naquela madrugada. Mas ele estava com a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, olha isso, amados, havendo feito tudo, ficar firmes. Quer dizer que nós temos que ficar firmes. E nós ficamos firmes se fizermos tudo. E havendo feito tudo. Às vezes a pessoa começa uma campanha de oração, ela vai uma vez, 2 vezes e não vem as 7 vezes. Ela não fez tudo. Essa pessoa não está firme. E ela está numa batalha espiritual e começa a facilitar o trabalho do inimigo. O inimigo a gente combate com oração. O que foi que Eliseu fez, amados? Primeira coisa, orou. Abre os olhos do moço. Segunda coisa, ele orou. Cega o inimigo. Terceira coisa, abre os olhos deles agora. Olha só, batalha espiritual é isso, é oração. Tem que fazer tudo, tem que orar, tem que buscar o Senhor. Todos nós queremos ser abençoados por Deus, mas poucos se dispõem a realmente orar, a buscar, a fazer a sua parte. Eliseu fez a parte dele, e a palavra que Paulo escreveu aqui está sendo bem clara. A armadura de Deus, nós temos que nos revestir com essa armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, porque o diabo, amados, ele sempre vai contra-atacar. Ele sempre vai preparar um dia mau para você. Mas você resiste ao diabo com as armas de Deus, com a armadura de Deus. E havendo feito tudo, ficar firmes. Tem que ficar firme com o Senhor. É possível
Abrir e fechar os olhos de uma pessoa é possível, tanto fisicamente como espiritualmente, das duas maneiras. O Evangelho nos conta que naquele domingo à tarde, Jesus já havia ressuscitado. Jesus tinha ressuscitado e 2 discípulos achavam que não. Um chamava Cleopas e outro provavelmente era o Pedro. E eles estavam andando no caminho de Emaús, no domingo à tarde, indo embora. O sonho acabou. Que tragédia, que desgraça. E eles iam lamentando e comentando os fatos. Aí o mesmo Jesus se aproximou deles e começou a andar com eles e ainda perguntou: o que é que vocês estão conversando? Era Jesus, mas eles não viram. Vamos comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 16. Lucas, capítulo 24, versículo 16. Acharam? Olha o que está escrito. Mas os olhos deles, daqueles 2 discípulos, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem, nem reconhecessem. Os olhos estavam como que fechados. Eles estão vendo o estranho que se aproximou, eles estão vendo o caminho que leva para a aldeia de Emaús, eles estão vendo a paisagem, eles estão vendo as nuvens, eles estão vendo, mas não estão enxergando. E o próprio Jesus se apresenta ao lado deles. Aí, o que é que vocês estão conversando? Aí eles contam tudo. Você é estrangeiro? Você não sabe as coisas que aconteceram nos últimos 3 dias aqui? O que aconteceu com Jesus? O que fizeram com ele? Ah, é? O que fizeram com ele? Aí Jesus deixa eles falarem. E eles só lamentam, só vem derrota. Ele foi bom, ele foi justo, ele curou, ele abençoou, ele alimentou os famintos e mataram. Só enxergam derrota, só enxergam morte. Os olhos estão fechados, não conseguem ver nem Jesus ao lado deles. Mas me contem mais o que aconteceu com esse Jesus? O próprio Jesus perguntando. E eles contando só derrota, só desgraça. Coitadinho, acabaram com ele. Nós esperávamos que ele ressuscitasse, como ele prometeu. Algumas mulheres dizem que o sepulcro está vazio, não viram o cadáver dele lá, mas não viram Jesus. Nem eles viram, e Jesus está com eles. Você vê? Você está vendo Jesus aqui? Jesus está aqui. Quem tem olhos espirituais sabe que Jesus está aqui. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, estou eu no meio deles. Pessoa que tem olhos espirituais sabe que Jesus está aqui. Aí Jesus começa a contar nas Escrituras tudo o que tinha que acontecer, as profecias tinham que se cumprir. E Jesus vai explicando todo o Antigo Testamento para eles no caminho para Emaús. E aí o dia já está acabando, o sol está declinando, e eles finalmente chegam até aquela cabana, até aquela casa na aldeia. E Jesus faz de conta que vai continuar pelo caminho. Eles pensam que é só um peregrino, fala: olha, já está escurecendo, você não quer pousar aqui na nossa casa? Fica aqui conosco. E eles pensam que estão convidando um estrangeiro para ser hóspede, mas estão trazendo Jesus para dentro de casa. Só que eles não veem isso. Aí eles preparam a mesa, porque todos estão com fome. Domingo à tarde é o lanche da tarde. Aí aquele estrangeiro está sentado à mesa com eles, os 2 na frente de Jesus, mas eles não veem que é Jesus. Aí Jesus pega o pão, ergue ao céu,
naquela marca registrada que ele tinha de orar por todo alimento. E Jesus, ele dá graças pelo pão, como sempre fez na frente dos discípulos. Naquela hora, vamos ver o que aconteceu? Estou em Lucas, capítulo 24, versículo 31 agora. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Os olhos se abriram. Conheceram que era Jesus. E aí ele desapareceu. Por quê? Porque Jesus, ele tem que ser adorado em espírito. Você não pode ser que nem Tomé, que só acredita se ver. Quando eles reconheceram que era Jesus, quando seus olhos se abriram, então está ótimo. Jesus apareceu. Porque ele tem que ser adorado em espírito e em verdade. Vamos ficar todos de pé agora. Olhem todos para mim. Nessa história toda, hoje, eu sou que nem o Eliseu. E você que está comigo aqui é como o ajudante de Eliseu. É um aprendiz. Os seus olhos vão se abrir agora. E você vai ver com muita clareza que Jesus Cristo está vivo. Que Jesus Cristo é o próprio Deus. Você vai ver com muita clareza agora que Jesus é o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador da humanidade. Você vai ver com clareza isso. Não existe outro Senhor. Não existe outro Salvador. Não existe outro Redentor. Não existe outro Deus. Só Ele. O que eu faço hoje aqui? O mesmo que Eliseu fez há tanto tempo atrás. Eu te mostro o caminho. Eu não sou o homem. Eu te mostro o homem. O homem é Jesus. Eu te mostro Jesus. E eu te mostro o caminho. Eu faço que nem Eliseu. Eu te mostro o caminho verdadeiro. Eu não sou o caminho. Pedro não é o caminho. João não é o caminho. Maria não é o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E o próprio Jesus disse: e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus não disse: e ninguém vai ao Pai. Jesus disse: e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu e o Pai somos um. Então agora eu vou fazer esse convite. Se os teus olhos estiverem abertos, você vai ver claramente que Jesus é o único Salvador da tua vida. Se os teus olhos espirituais estiverem abertos, você vai ver claramente que Jesus é o único caminho. Aí você vai entregar tua vida para Jesus. Mas se os teus olhos estiverem fechados, você vai continuar seguindo outras pessoas. Porque você está cego. Você ainda não enxerga que Jesus é o único Salvador da tua vida. Olhem todos para mim aqui. Quem tem olhos para ver, que veja. Quem aqui quer receber o Senhor Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, erga sua mão direita assim bem alto. Todos que querem, todos que estão vendo que Ele é o único Salvador, erga a mão direita assim bem alto. Então vem aqui para frente, vem com a tua mão erguida e vamos aplaudir ao nome do Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Oh glória! Bem-aventurados os vossos olhos, porque veem. Bem-aventurados os vossos ouvidos, porque ouvem. Oh glória, vamos aplaudir mais ao nome do Senhor Jesus. Vem, vem meu querido, você que ergueu a tua mão, vem minha querida, vem para cá. Eu quero chamar aqui na frente, você que está sem igreja,
Ou você que está afastado, eu quero chamar de um modo bem geral mesmo. Você que não é membro de igreja nenhuma, mas tem que se ligar no corpo de Cristo, quer ser ligado aqui no corpo de Cristo, então vem aqui para frente. Você que está sem igreja, você que está afastado, você que está afastada, vem aqui para frente porque eu vou orar por você. Vem para cá. O que eu ligar aqui na terra será ligado no céu. Vem. Quero chamar os filhos pródigos. Quero chamar as filhas pródigas. Volta para a casa do Pai, vem para a casa do Pai. Vamos aplaudir mais, igreja. Eu quero chamar você que está fraco na fé. Pastor Joaribe, hoje para eu vir para a igreja, eu tive que fazer um esforço muito grande. Ultimamente eu ando assim, pastor, sem vontade de ir para a igreja. Ultimamente não tenho mais vontade de orar. Não tenho mais vontade de levantar de madrugada para fazer a minha oração. Ultimamente, pastor, não tenho mais vontade de ler a palavra de Deus. Eu leio, começa a me dar sono, me dá preguiça. Ultimamente eu estou com dificuldades para seguir Jesus. Vem para cá, porque eu vou orar por você e você vai ser renovado, você vai ser renovada, você vai ser fortalecido, você vai ser fortalecida. Vem para cá. Hoje você vai voltar para a tua casa com os alforjes cheios do pão da vida. Hoje você vai voltar para casa saciado da água da vida. Hoje eu estou te dando pão para comer e água para beber, mas não um pão qualquer e não uma água qualquer, o pão da vida e a água da vida. Vem aqui para frente. E se mais alguém sente o desejo de vir, eu pergunto, por que não? Se você está com vontade de vir, por que você não veio ainda? Venha. Venha do jeito que você está, porque nós vamos orar. E enquanto mais algumas pessoas estão vindo, quero falar com você que está assistindo essa mensagem num DVD ou na TV, e você sentiu a presença do Senhor Jesus, os teus olhos se abriram. Quer entregar a vida para Jesus? Se ajoelha aí ao lado do teu DVD, se ajoelha ao lado do teu televisor. Você que está acompanhando essa mensagem pela rádio ou pela internet, quer entregar a vida para Jesus? Se você está num lugar que pode se ajoelhar, então se ajoelhe ao lado do teu rádio, se ajoelhe ao lado do teu computador. Você que está ouvindo esta mensagem no teu veículo, quer entregar a vida para Jesus ou voltar para Jesus? Não precisa parar o veículo. Diminua a velocidade, coloque a mão direita sobre o teu coração, porque nós vamos orar. E eu vou convidar cada pessoa que veio aqui para frente comigo, eu vou convidar você para se ajoelhar como eu estou me ajoelhando. Vou pedir para a igreja continuar de pé. E vou pedir para cada pessoa da igreja estender a mão direita na direção das pessoas que estão ajoelhadas aqui na frente, porque você vai orar por elas agora. Você vê? Eliseu não fez uma oração por ele mesmo. Eliseu orou pelo moço, para que seus olhos fossem abertos. Orou pelo inimigo, para que os olhos fossem fechados para a maldade. E Eliseu orou depois para que os olhos dos inimigos fossem abertos. Ele não fez uma oração por ele mesmo. E você viu como Eliseu era usado por Deus? Eu quero que você seja usado por Deus. Igreja, estende a mão direita para orar por essas pessoas que estão ajoelhadas. Você que está de joelhos, olha para mim. Coloque a mão direita sobre o teu coração e ore assim comigo. Ore com fé. Meu Deus e meu Pai. Ora, não tenha vergonha não. Meu Deus e meu Pai. Eu ouvi a tua santa palavra. E ela foi para mim como bálsamo para a minha alma, para o meu coração. E os meus olhos se abriram. E é por isso que de joelhos eu te peço agora o perdão sincero de todos os meus pecados. Apague, Senhor, as minhas iniquidades e me purifique
de toda a maldade. Escreve o meu nome no livro da vida e não permita que jamais o meu nome dele seja arriscado. Eu quero, meu Deus, perseverar até o fim. E a cada dia, a partir de hoje, eu quero ver a tua glória e a tua presença na minha vida. Porque hoje os meus olhos se abriram e eu contemplei o meu Senhor, o meu único Salvador, o meu único Deus. Meu Pai querido, guarda a minha vida e me livra de todo mal. Me ensina a fazer a tua vontade, tal e qual o Senhor Jesus assim o fez, porque Ele é o meu exemplo e o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém.